Todos juntos subíamos a ladeira de onde se encontrava o Kalpa Ariksha, a árvore dos desejos. Praticamente não havia um caminho, por isso subíamos devagar. Que maldades nos fazia, empurrando os meninos, assustando os velhos, sobressaltando a outros, gritando por detrás: bum! Ele era sempre o primeiro a chegar em cima do morro onde ficava o tamarineiro que existe até hoje. Ele era o esperto em todos os jogos. Não precisava dizer que ele era nosso herói. Saltava grandes distâncias e nos fazia acompanhá-lo. Sempre ajudava aos menores. Debaixo da árvore dos desejos, ele nos fazia segurar uma folha nas mãos e nos orientava que fechássemos, juntando as palmas. Quando a abríamos, sempre depois de sua ordem, todos encontrávamos uma novidade de coisas, açúcar cande em uma, menta ou um rosário em outra. Quando voltávamos a fechar as palmas da mão e abríamos novamente, quando ele mandava, encontrávamos novamente as folhas de tamarindo. Dizíamos: que pena, deveria ter comido o açúcar cande. Às vezes, Swami dizia: vejamos quem chega primeiro aqui, depois de dar 3 voltas no morro. Preparávamos para a correria. Muito bem, corram, dizia Swami. Enquanto dávamos as primeiras voltas, podíamos ver-lhe sentado imperialmente como um rei. Mas na terceira volta, ele se unia a nós e chegava primeiro. Novamente, ele estava sentado no lugar original. A vitória era sempre sua. Como era possível? Como poderia ter completado as 3 voltas em apenas 1 segundo? Sua energia era ilimitada. O ser testemunhava tudo. Isto constituía um saboroso prazer para nossos olhos. Não era algo acessível ao pensamento ou à palavra. Quando descíamos da árvore, nos reuníamos de novo na beira do rio Chitravati, em algum lugar eleito pelos devotos. Depois de cantar por algum tempo e de ouvir o discurso de nosso Gopala sobre as brincadeiras de Krishna ou as histórias de algum devoto, gritávamos que tínhamos fome e pedíamos a ele que nos dera algo para comer. Quando ele mexia suas mãos dentro da areia amontoada, éramos capazes de adivinhar o que ele extrairia. Podíamos identificar o forte aroma de Mysore-pak, um confete feito de farinha, açúcar e ghee, manteiga clarificada. As gotas da manteiga caíam, pois o doce ainda estava quente. Swami colocava imediatamente as porções na bandeja e servia a todos com suas próprias mãos. Comam e poderão descrever o sabor. Era tão delicioso que não há palavras que explique. Ele continuava a distribuir as porções que pareciam multiplicar-se inesgotavelmente. Depois de comermos os confetes, dizíamos: Swami, ficou um gosto forte de doce na boca. Por favor, dá-nos algo salgado. Nosso Swami, a personificação da compaixão e do amor, tirava então Vada,
um preparado de farinha frito em ghee da areia. Nem o Sr. Brahma poderia descrever o sabor. Era mais saboroso que néctar, requeijão e mel, tudo junto. O mais incrível, nem um grão de areia ficava colado na prachada. Uma vez mais, ele extraía da areia rosários, estátuas, medalhas e livros e dava a cada um que estava destinado a receber. Os artigos que Swami criava na areia eram maravilhosos e inéditos. Eram coisas que não podiam ser produzidas em parte alguma, incomparáveis a qualquer coisa. Aquelas estátuas eram afeitas de Panchaloha, mistura de 5 metais, de madeira de sândalo, de marfim, de cerâmica e de prata. Da areia podia materializar estátua de Lakshmi, Narayana, Radha, Krishna, Sai Shirdi, Sri Rama, Lakshana, Bharata, Satugna, Nataraja e etc. Os japamalas, rosários, podiam ser de contas de rudraksha, um fruto seco usado como contas para agradar ao Sr. Shiva. Alguns o recebiam ao natural, outros com um banho de ouro, o que se considerava especialmente sagrado. Alguns com contas pretas com medalha de Lakshmi. Os artigos criados por Swami se mantêm intactos, inclusive por 60 ou 70 anos, e continuam sendo venerados pelos devotos. O vibhuti criado por Swami, em ocasiões, em vez de mostrar-se como um fino pó seco que vemos habitualmente, era manifestado em formas de bloco duro, como uma lâmina grossa de açúcar de castanha. Às vezes parecia em forma de globo. Enquanto Swami o partia para distribuí-lo, seus dedos ficavam roxos devido à força que tinha que fazer para romper a dura massa. Às vezes tinha uma cor cinzenta, às vezes branca, e outras ocasiões uma mistura de preto e branco, ou de variedades de cores. Também o sabor e o tempero das coisas que criava tinham uma incrível variedade. Às vezes exalavam um forte aroma de cânfora, almíscar e sândalo, ou água de rosas. Algumas eram inodores, às vezes. Os artigos de Sai eram estranhos e maravilhosos e tinham a propriedade de estabelecer um término nas tendências, tanto físicas como mentais, das pessoas, e todas as suas brincadeiras estavam acima da compreensão humana. I bow down to you, Swami, bless me. Oh Lord Baba, thank you for coming into my life. Thank you for teaching me what life really is. Thank you for the awareness that you have given me. And thank you for the happiness that you have imparted by giving me this opportunity to serve you. Thanks for coming into my life. Thank you, Swami.